Vamos continuar com resolução de questões da IADES. Vamos para a nossa questão de número 6 da parte de raciocínio lógico matemático, envolvendo aí os assuntos de matemática do ensino fundamental. Bom, para que você possa ler a questão e podermos resolvê-la, está aí, ó, questão de número 6, certo número de 3 algarismos em comparação com os números 192, 231, 408, 409 e 510, apresentou as seguintes propriedades. Não ter algarismos comuns com 231. Observe, começa aí a resolução. Ó, 231 não tem nenhum algarismo dos que eu estou procurando. Eu estou procurando um número com 3 algarismos, onde nenhum desses algarismos é comum ao número procurado. Logo, eu tenho que excluir o 2, o 3 e o 1 da nossa lista. Estão excluídos. Bom, então já fizemos até esse ponto. Ó. Ter um único algarismo comum com 192. Com o 192 só tem um algarismo em comum. Não pode ser o 1, porque já foi eliminado antes, e não pode ser o 2, que foi eliminado. Então esse algarismo comum é o 9. Só que ele diz ó, que não está na mesma posição. Tem um algarismo comum com 192, mas não está na mesma posição. Então, o 9 não pode ocupar a posição central. O 9 ou está no início ou no fim. Continuando. Ter um único algarismo em comum com o 409 que está na mesma posição. Bom, com o 409, o único algarismo comum não pode ser o 4 e nem o 0. O 9 já é comum. Então, o 9 tem que estar nessa posição. Ó, já eliminamos essa situação. O próximo, ter um algarismo em comum com o 408, mas que não está na mesma posição. Temos então o 408, um algarismo em comum. Não pode ser o 4 nem o 0, que foi eliminado na análise do 409. Então o 8, só que não está na mesma posição, então ou o 8 está no meio ou no início. Ter um algarismo comum com o 510 na mesma posição. Com o 510 comum, já foi eliminado o 1, já foi eliminado o 0, só sobra o 5 na mesma posição. Então 5 fica nessa posição, elimina-se o 8 daqui e o 8 passa a esta posição. Então o número procurado é o número 589, de acordo com o que está descrito, e o gabarito da questão, letra D. Todos conseguiram acompanhar a brincadeira? Veja se não foi uma mente diabólica que planejou isso, não é? Então, à medida que você lê o texto, você vai eliminando os algarismos até chegar ao número 589. Então, temos aí a questão de número 6 dessa sequência de questões sobre raciocínio lógico matemático, a parte voltada aos assuntos de matemática. Vamos para a próxima questão. Vamos ampliar a questão de número 7 para que você possa visualizar e para que possamos responder. Questão de número 7. Se todos os lados e alturas de um quadrilátero qualquer forem duplicados, então a sua área ficará multiplicada por... Observe, ó, um quadrilátero é uma figura com 4 lados. Então vamos pegar como exemplo o retângulo. O retângulo é um quadrilátero. Então o retângulo tem 4 ângulos retos e lados opostos de mesma medida, A, B e B. Bom, quem é a área deste retângulo? A área deste retângulo será base vezes altura, A vezes B. Bom, se duplicarmos os lados, esse novo retângulo, vamos chamar de área 1, aqui vai ter uma área 2. Eu terei 2A, 2B, 2B, 2A. Então, sua área será 2A, que é o comprimento, vezes 2B. Ou seja, sua área será 2 vezes 2, 2 ao quadrado, vezes A, vezes B. Significa que a área 2 é 2 elevado ao quadrado vezes AB, que é a área 1. Então a resposta da nossa questão está aí. Se duplicarmos todos os lados, a área será multiplicada por 2 elevado ao quadrado, ou seja, por 4. Então o gabarito da nossa questão, 7, é letra B. Então, olha a brincadeira, né? O quadrilátero tem 4 lados, mas quando duplicamos todos os lados, na verdade só 2 deles entram no cálculo, que é o comprimento e a largura. Então vai multiplicar por 2 vezes 2, vai multiplicar por 4, 2 ao quadrado a área. Bom, minha gente, vimos aí mais um exemplo aí de questão
envolvendo agora a ideia da geometria plana. Uma questão bem simples aí, mas muita gente acaba se passando. Gabarito letra B. Vamos para a próxima questão, questão de número 8. Ela é uma questão que envolve porcentagem. Observe. Paulo dividiu uma quantia que possuía em duas partes iguais, para investir em dois empreendimentos diferentes. Uma das partes apresentou perda de 10% ao final do primeiro mês, seguida de outra perda de 10% ao final, sobre o que havia restado, ao fim do segundo mês. A outra parte apresentou, ao final dos 2 meses, um ganho de 20%. Em relação à quantia Q inicial, a variação foi de quanto? Veja que a questão não te dá nenhuma quantia. Essa questão não te dá nenhum valor. Então já sabe, quando a questão não dá nenhum valor, o melhor é partir do valor 100 reais. E aí vamos dividir em duas partes e ver a aplicação quanto dá. Vamos supor que a quantia seja de 100 reais e ela é dividida em duas partes. Uma parte de 50, outra parte de 50. Bom, a parte de 50 tem perda de 10%, perde 10. Significa 5 reais, vai para 45. E depois perde mais 10. Bom, 10% de 45 é 4,50. Se perder 4,50, antes perdeu 5, agora perde 4,50, vai para R$ 40,50. Bom, já a segunda parte, no mesmo período, vai ganhar 20. Significa que ganha 10 reais. Então, 50 reais mais 10 reais vai para 60 reais. Bom, juntando essas duas partes, o total dá R$ 100,50. Bom, ele partiu de R$ 100 reais. Agora temos R$ 100,50. Significa que o ganho foi de 50 centavos. 50 centavos é o mesmo que 0,5% de 100. Este foi o ganho, 0,05%, que dá exatamente 50 centavos. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Então, o gabarito da nossa questão, letra D. É uma questão sobre porcentagem. Então, a base de cálculo pode ser usada, que é o que é melhor, representa esse tipo de cálculo, facilita, é o valor 100, para que você possa chegar ao resultado. Bom, minha gente, para aí o vídeo, faça suas anotações. Não esqueça que o ganho foi de 50 centavos, que isto é 0,5% de 100. Bom, vamos continuar. Temos mais exemplos aí das questões de prova. Questão de número 9 também envolve porcentagem. Então vamos à solução. Um capital C teve uma diminuição de 6% em determinado mês e no mês seguinte um aumento de 4% sobre o capital resultante. O percentual X de variação do capital inicial nos 2 meses. Então vamos ver? Ponto de partida, R$ 100 reais. No primeiro mês existe uma diminuição de 6%, menos 6%. Bom, se reduz 6%, reduz R$ 6 reais. Significa que esse valor cai para R$ 94 reais. Bom, mais um tempo, esse valor aumenta 4% no próximo período. Significa 4% de 94. 4% de 94 é o mesmo que 4 sobre 100 vezes 94. Significa 4 vezes 4, 16. 4 vezes 9, 36 e 1, 37 dividido por 100. Significa R$ 3,76 de aumento. R$ 3,76. Significa que vai resultar em R$ 97,76. Bom, a questão quer saber qual é a variação. Do 100 para 97,76, a variação foi negativa. Essa variação foi de menos R$ 2,24. Significa que essa variação está entre menos 3 e menos 2, o gabarito da questão letra E. O valor de variação foi menos 2,24
está entre -2 e -3. É necessário identificar essa ideia. Então, o gabarito da nossa questão, letra E. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar aí passo a passo? Então, já sabe, o valor 100 ajuda muito na solução de problemas de porcentagem dessa natureza. Bom, já fez aí suas anotações, então vamos partir para a nossa próxima questão, que será a última questão desse bloco de aulas. E aí, já sabe, importantíssimo resolver essas questões novamente, para que você memorize as técnicas. Importante isso, porque na hora da prova é necessário que você olhe para a questão e já identifique qual é o tipo de problema e como resolvê-lo. Tem que chegar preparado. O tempo para resolver uma questão de prova é pequeno, às vezes menos do que 3 minutos, 2 minutos, 3 minutos, não passa disso. Podemos continuar? Então vamos para a última questão, que é uma questão de número 10. Observe que essa questão já foi feita na nossa aula passada, muito parecida, com hortaliças e frutas, só que agora fala de livros e revistas. Olha só, questão de número 10. Com 7 livros diferentes e 5 revistas variadas, devem ser formados pacotes com 4 livros e 3 revistas. Quantas são as possibilidades? Quando se fala de possibilidades, o problema é de análise combinatória. Como a ordem de escolha dos livros não tem importância, nem a ordem de escolha das revistas, então é uma combinação. Temos uma combinação de 7 livros para escolher 4 deles. 7 livros para escolher 4. E uma combinação de 5 revistas para escolher 3. 5 revistas devem ser escolhidas 3 revistas. Então o resultado disto é o produto. Para escolher do primeiro livro, 7. Do segundo livro, 6. Terceiro livro, 5. Quarto livro, 4. Esse é o resultado. Para escolher da primeira revista, 5. Da segunda revista, 4. Terceira revista, 3. Então, ó, você pode cortar. 2. Corta, ó. 3 vezes 2, 6. Corta também. Então, o resultado é 7 vezes 5, 35, vezes 5 vezes 2, 10. Resultado, 350 possibilidades. Este é o gabarito da nossa questão, ó, letra C, 350 possibilidades para escolha dos 4 livros e 3 revistas, partindo de 7 livros e 5 revistas. Esse problema foi idêntico a um problema anterior que fizemos na aula passada das hortaliças e das frutas para escolher. Então, é um padrão de questão que a Fundação IADES gosta. Bom, gente, mas não é só IADES. Esse tipo de questão cai no CESP, Fundação, CESP, SEBRASP, na ESAF, na Fundação Carlos Chagas, todas elas usam esse tipo de questão. Bom, ficamos por aqui nessa nossa videoaula. Espero que vocês tenham aproveitado, refaçam as questões para poder ganhar habilidade e desenvolver raciocínio lógico. Até o nosso próximo encontro.